Vamos à última página. É a última página das passagens que o Alberto selecionou, né? O controle da mente através do conhecimento de Brahman, aonde quer que a mente se dirija, é conhecido como a suprema dharana, manter a mente firme. Muitas vezes é traduzido como concentração, mas não é concentração no sentido de esforço, mas é de manter o foco, sem esforço. Permanecer independente de tudo. Como resultado do irredutível pensamento eu sou realmente Brahma, é conhecido pela palavra dhyana e traz imensurável bem-aventurança. Dhyana é a tradução para esse estado de plena atenção, ou para meditação, né, que é esse estar desconectado de todo o resto e apenas presente. Aquele aqui e agora, nisso. O completo desligamento de todos os pensamentos. E aí me lembrou o aforismo número 1 dos Yoga Sutras de Patanjali. Yoga é a cessação dos movimentos da mente. Yogas Chitta Vritti Nirodha. O completo desligamento de todos os pensamentos, todos os movimentos da mente. E a identificação com Brahman, essa dhyana derivada dessa dharana, que estávamos comentando, isso é chamado samadhi, ou samadhi, também conhecido como conhecimento de Brahman, cognição de Brahman, percepção de Brahman, pramana de Brahman. Eu ainda vou inventar uma palavra para isso. Eu tenho uma sensação de entender o que está querendo dizer, entender racionalmente, né? Mas não é conhecer como a gente usa no nosso vocabulário usual. O aspirante deveria cuidadosamente praticar a meditação que revela a sua natural bem-aventurança, até que ela surja espontaneamente. Enquanto se está praticando a meditação, aparecem certamente muitos obstáculos, tais como, agora eu vou dar uma paradinha, 2 pontos, estes são exatamente iguais, são os 8 estados mentais perturbadores da meditação. Na tradição budista, existe um conteúdo que são os estados mentais, que quem me conhece aqui sabe que eu gosto muito desse estudo, desse material. E entre os 20 estados mentais perturbadores, existem 8 especiais, que são os 8 estados mentais perturbadores que prejudicam a meditação. São os mesmos que estão aqui. E nós, estudando o Vivekachudamani, a gente vai encontrá-los também, assim como estão nos Yoga Sutras de Patanjali. Interessante, né? Lembram dos personagens? Sukha, Gaudapada, não, Vyasa, Sukha, Gaudapada, Patanjali, Shankara, e aí seguem os discípulos de Shankara. Está tudo nesse mesmo grupo. Vyasa é contemporâneo, e Vyasa e Sukha são contemporâneos a Siddhartha. Então vamos lá, quais são? A falta de investigação ou a desatenção, um estado mental que atrapalha a meditação. A preguiça, ainda bem que a gente não tem esse. O desejo por prazeres sensoriais, o sono, a sonolência, o embotamento da mente ou aquele estado de torpor, distração, uma sensação de agitação, de alegria, de agitação, é nesse sentido, pessoal, ou de desânimo, monotonia, desolação. Então, são estados mentais que atrapalham a capacidade da meditação e são apresentados exatamente da mesma forma na tradição budista Yogacara, Mahayana Yogacara.
Assim, o praticante deveria constantemente focar-se em Brahman. Bem-aventurados, de fato, são aquelas pessoas virtuosas que alcançam a consciência de Brahman e a ampliam mais e mais. O aspirante não deveria ficar um único momento sem lembrar de Brahman. Lembra? Shat Sampati é isso. É manter exclusivamente esse foco com estabilidade, com naturalidade, sem apego, sem contaminação, sem barulho, mas manter essa contínua lembrança. Shruti. Então, a pura realidade, Brahman, permanece. Deste modo é que surge na mente pura o estado de despertar, que é o estado de Brahman. Naqueles cuja mente está completamente purificada, esta Raja Yoga produz o estado de perfeição. Bonito, né? O que vocês têm para comentar? Aí terminou o texto. Ou pelo menos o texto na tradução, nos extratos que o Alberto destacou. Mais algum comentário? Algum de vocês já viveu isso? Eu acho interessante que, assim, eu não sou uma boa praticante, mas essa certeza de que existe esse estado, e essa certeza de que eu não tenho uma vida independente de todos os demais, e que essa vida una está presente em mim e em todos, isso é tão contínuo na minha mente que eu tenho muita dificuldade com meditação. Mas esse estado me conduz, esse estado de... esse sentimento, essa sensação de uma única vida em relação a todos, faz ou pode fazer com que a gente haja ou deixe de agir em muitas situações e condições. E eu acho interessante que, à medida que a gente vai aprofundando, ou ampliando, ou articulando mais ideias e possibilidades nessa questão, mais a gente vai, pelo menos me parece assim, a compreensão vai ficando menos dificultosa. Não é mais fácil, não. No meu caso, é menos dificultosa. Não sei, me dá uma sensação boa, né, isso. Inclusive, no final do texto, o texto não está aqui com muitos detalhes, mas o texto vai falar dessa sensação de bem-aventurança, né, como está colocado aqui. Mas ele fala bastante no final sobre essa sensação de bem-aventurança que está associada a esse estado final de perfeição. E as traduções, todas estão com essa palavra, perfeição. E eu não entendi no sânscrito qual palavra ali que era, que traduziram por perfeição. Walter. O que me ocorre dizer é o seguinte, que essa perfeição, essa percepção de perfeição, de uma bem-aventurança extrema, poucas pessoas conseguiram atingir, isso é evidente, né? Agora, aqueles que não atingiram esse estado, ele pode fazer uma projeção desse estado a partir do momento em que ele experimenta cada passo desses passos todos que são indicados, e nessa percepção de que isso melhorou a tua vida, melhorou o teu estado mental, te deixou mais livre, mais aberto a insetar mais esforços
nesta caminhada, isso pode, mentalmente, a gente pode projetar esta verdade que o Shankara está nos desenhando, nos indicando. Não só ele, né? Todos os Sim, grandes rishis que apareceram. Então, o que eu quero dizer é que, à medida que a pessoa vai experimentando esses estados, nós estamos, na realidade, experimentando as verdades que o mestre tá falando. E cada vez que a gente constata que isso é verdade, mais cresce a nossa convicção convicção, a nossa tirada. no mestre. Então, isso vai num crescente, se a pessoa está atenta àquilo que acontece com a tua mente, em relação a cada passo. É É isso. nesse sentido que eu queria dizer. Isso, Walter, que você está dizendo, eu ia justamente sintetizar nessa tua finalização. Quanto mais a gente... Como é importante a gente perceber que não é uma verdade do Shankara, mas que são diferentes rishis de diferentes tradições que nos apresentam, às vezes com palavras um pouco diferentes, mas às vezes as mesmas, essas mesmas orientações, intuições, ensinamentos, o que nos traz mais convicção. E aí, à medida que a gente tende a ter estados mentais que nos parecem mais fáceis, não sei se é a palavra, mas que nos favorecem nessa direção, mais convicção a gente vai tendo. Isso é muito legal. Bruno, fecha a reunião aí, Bruno. Não, curioso em relação à palavra perfeição, eu também fiquei me perguntando qual seria no sânscrito, porque em sânscrito eu já vi, tem a palavra parama, tem a palavra Paramananda, que é, né, Ananda, bem-aventurança, e Parama, perfeição, que acho que até poderia caber aqui, né, se fosse. E essas palavras Talvez têm uma seja. relação, né, e elas têm relação com a palavra paramita, que já é que a gente vê mais no budismo, né, em relação às perfeições, às virtudes. Então eu fiquei curioso e eu destacaria uma das últimas passagens, né, o aspirante não deveria ficar um único momento sem pensar em Brahman. Então é isso, a gente tentar não esquecer de Brahman ou do Atman, né, em todo momento e ver o efeito que isso pode ter na nossa vida. Eu estou aqui olhando, Bruno, porque eu acho que a palavra que estava era parama mesmo. Caramba, Repetia 2 ou 3 vezes. Espera aí que eu estou procurando aqui. É porque eu abri tantos textos. Ah, é nesse aqui. É nesse aqui. Bem no finalzinho. Não vou encontrar agora, mas eu vou te mandar o texto depois, a gente pode procurar para tentar entender o que está aqui. Mas fala sobre o estado de yoga, samyutta, e tem várias palavras que eu já vi, samayukto, né? Mas eu não sei traduzi-las. Mas está aqui, como perfeição, exatamente. Várias delas traduzidas assim. Mas, gente, deixa eu parar de falar aqui, deixa eu voltar a encontrar com vocês aqui. Aí, pronto. Mas diga. Desculpa, mas é porque eu não estava olhando aqui, eu estava olhando lá no texto. Não, rapidamente. Eu fiquei muito... assim, é muito claro, nessa página 124, falando, ele relacionando os estados mentais que atrapalham a meditação, porque é muito claro isso. Eu não vou dizer para você, não vou compartilhar com ninguém também da minha dificuldade, mas me parece que, como o Bruno falou agora há pouco, sobre paramitas, eu vinha pensando o tempo todo nisso. A prática das paramitas também é um passo
absolutamente necessário. E paramita também sempre foi traduzido como perfeição, né? São as perfeições. Eu também sempre fiquei intrigada com essa tradução, mas as paramitas é uma coisa linda e que ajudam demais. Eu acho que é você justamente chegar nesse... É uma purificação, é uma forma, né? Mas é isso que eu queria só falar. Nós tínhamos, mas é muito bom você colocar isso, porque nós tínhamos pouco tempo de uma semana para outra, né? Eu confesso que eu não consigo estudar de uma semana para outra o livro inteiro todo de novo e os fundamentos, dá não. Então, estou me apropriando de alguns fundamentos que eu já tenho na minha mente, na minha experiência, e tenho estudado, sim, o texto da semana, né? Entre outras coisas que a gente tem que estudar toda semana. Mas isso que você estava dizendo, me deu um desejo hoje, enquanto eu estudava, e de repente eu estou convidando aí vocês, porque como eu encontrei apenas 2 textos que tem em inglês e em sânscrito, e a gente consegue, viu, Bruno, identificar algumas palavras ali na tradução, e não está daquela forma assim, bem literal, um do lado do outro, não, tá bagunçado ali, provavelmente, por experiências que eu já tive com outros textos, é possível que as palavras que a gente conhece como Dana, Sheila, Kshanti, Virya, Dhyana e Pradna, né, que são as 6 paramitas, é muito provável que elas estejam ali no texto também. Só que cada um que traduz, por exemplo, quem está traduzindo esses textos, geralmente não conhece budismo. São vedantinos corrigindo. O Bruno, por exemplo, é muito ligado com o budismo, todo mundo aqui sabe. E ele me confidenciou, vou contar teu segredo, Bruno, me confidenciou como ele está achando interessante, porque ele já conhecia alguma coisa, né, de Vedanta, mas assim, ele é mais ligado no budismo. Como ele está vendo essas conexões, eu também estou vendo isso, está sendo muito interessante. E como a Marina, ou a Marisa, ou a Yara, alguém comentou da outra vez, como isso faz com que se amplie a nossa compreensão desse e de outros textos, porque preenche pequenos buracos que, às vezes, essa outra forma exatamente de explicar coloca num contexto que o desenho se mostra mais claro. Né? O Igor escreveu aqui, ó, no chat, deve ter também uma sequência ordenada dentro dessa quantidade de coisas. Sim, tem, no texto completo tem. Mas a proposta do Alberto foi dar um gostinho do texto. Ele ainda botou muitas páginas, tanto que eu deixei só esse texto para hoje, né? Mas o texto, ele é bem maior, né? E tem mais detalhamentos, e ele tem uma sequência lógica, assim. Eu até cheguei a fazer um slide com a sequência, mas já tinha tanta informação que eu acabei não trazendo. Tudo ao mesmo tempo, tentando ser alcançado na meditação, deve criar mais distrações e demorar mais tempo para atingir o estado desejado. Por isso que, assim, as 4 qualificações, aquelas iniciais, Vairagya, Viveka, Shatsampati e Mukshuta, é exatamente para gerar um estado de mente no qual, em este estado presente, o restante pode, como vocês mesmos disseram, ficar menos difícil. E assim a gente vai seguindo. Marisa diz, posso dizer o mesmo. Concordo com o Bruno também. Me identifico com o budismo e percebi a grande ligação com a Vedanta. Acho maravilhoso. Concordo. E muita víria, diz a Mazé, e muita determinação. Né? Víria é determinação, é entusiasmo. É isso mesmo. Fala, Igor. Não, então, boa noite. É porque eu fiquei pensando aqui agora, me veio o seguinte insight, que a gente está lendo o texto de uma coisa que já foi construída há muito tempo atrás. Eu imagino que o guru, o professor, o mestre, ele não vai te passar tudo de uma vez, ele já vai na sequência, faz isso. Aí até se atingir aquele ponto. Aí ele viu que você atingiu, está fino naquilo, ele passa o segundo. Como a gente já leu tudo, a gente fica tentando pensar tudo ao mesmo tempo. Como que a gente vai fazer isso tudo na meditação? Vamos pensar no Brahma, vamos pensar na supressão do sentido. Vamos parar de pensar, mas vamos pensar. Aí o negócio complica. Indigestão.
É porque me veio esse insight aqui agora. O que falta é o guru, né? Perfeito. Eu estou concordando com você, Igor, e já peço desculpas por eu também ir atropelando, né? Mas eu vou discordar de você num detalhe. Eu creio que um verdadeiro guru, ele não te diz, faça isso. Ele joga um verde para ver se você se acorda e, opa, vou fazer tal coisa. Ou ele te Pode ser pergunta, também. você já alcançou tal coisa? Né? Aí Não, mas ele tem dizem que um a guia, gente né? que tem que Um pedir, guia, né? tem um guia, pelo menos, né? A gente mistura tudo e quer entender tudo ao mesmo tempo. Porque a gente consome muita informação antes de fazer. Mas era É. só isso mesmo que eu estava pensando aqui, só para complementar o que eu escrevi. Perfeito. Gente, muito obrigada pela participação de todos e de tantos hoje. Acho que a gente, para poder ser um grupo de estudo, né, a gente precisa ter participação. E, aproveitando a fala do Igor agora, essa compreensão desse material, ela não se dá porque o Bruno, ou a Mazé, ou o Igor, ou a Jane, ou a Yara, ou o Walter, ou a Marisa, ou cada um falou, mas ela só se dá em nós mesmos, né? Então, é extremamente importante que a gente seja ativo nisso. Ninguém vai se iluminar, como dizia Siddhartha, só porque ele mandou. Jesus diz a mesma coisa. Eu acho que é no Evangelho de Tomé, agora não sei se é no de Tomé ou de Filipe, ou se é nos dois, né? Que os discípulos perguntam, nos diga o que é para a gente fazer e a gente vai fazer. Ah, no Evangelho de Tiago, nos diga o que é para a gente fazer e a gente vai fazer. E ele diz, eu não vou dizer o que vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, vocês que se virem. Vocês não têm que fazer o que eu estou mandando fazer, vocês têm que estar preparados, arregaçar as mangas e ir fazer, descobrir o seu caminho. Né? Aquela coisa de há tantos caminhos quanto são os caminhantes. Mas, como disse o Igor, a gente ter algumas sugestões, orientações, dicas, estímulos é fundamental. Mas, como disse a Marisa e a Yara, purificação em primeiro lugar, para que o resto possa acontecer. Né? Mas é isso, continuamos tentando.